Amigas e amigos, bem-vindas, bem-vindos ao Leitura Comentada. Hoje eu apresento este livro, Biografia da Nação, História e Luta de Classes, do jornalista José Carlos Ruy, pesquisador da história do Brasil, da história do povo brasileiro. Produziu muitas coisas desse gênero e esse livro aqui é uma espécie assim, de síntese da produção do José Carlos Ruy. Aqui ele percorre o pensamento dos que eu considero explicadores do Brasil. Vários deles estão aqui presentes nesta análise que o José Carlos Ruy procura apresentar para se entender o povo brasileiro, se entender o Brasil. Isso é fundamental para quem luta por transformações sociais, para quem luta pela democracia, pela soberania popular, pela soberania nacional, enfim, pela civilização. A busca de caminhos, de saídas para que o Brasil se transforme cada vez mais num país com democracia, com justiça social, na busca da emancipação do povo brasileiro, na busca de uma sociedade desenvolvida, civilizada e democrática. A busca, no final das contas, pelo socialismo. Resumindo, o José Carlos Ruy foi um entusiasta, lutador, defensor e, sobretudo, um explicador do conceito da luta pelo socialismo, que tem muito aqui, obviamente, na trajetória que ele traça aqui, né, dos explicadores do Brasil. Eu quero mostrar aqui para vocês o sumário. É um livro relativamente pequeno, quer dizer, que indica, na verdade, caminhos para que a gente possa procurar conhecimentos, né, a partir do que o José Carlos Ruy indica aqui, apesar de ser um livro relativamente pequeno, com 208 páginas, é um livro riquíssimo, inclusive, de fontes, né, para que se busque o entendimento, né, quer dizer, isso para esquerda, repito, é fundamental. Entender o Brasil. Se a esquerda não entender o Brasil, consequentemente, ela não entende a luta da atualidade, não entende a perspectiva da busca de um projeto, um novo projeto nacional de desenvolvimento, com inclusão social, com soberania popular, soberania nacional, enfim, uma sociedade civilizada. Ele apresenta aqui, deixa eu mostrar aqui o sumário, tem aqui a introdução, aqui, o prefácio do Júlio Veloso, que é professor, tem aqui um texto dele na contracapa. Ele é professor e doutor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Esse é o nome da universidade aqui, né? Presbiteriana Mackenzie. Então, aqui no sumário, o José Carlos Ruy nos apresenta, né, aqui um primeiro capítulo, que ele vai falar exatamente da nação, que ele fala aqui da biografia da nação. No capítulo 2, ele fala da razão de Estado, a emergência do povo, essa relação, né, Estado-povo, como isso está, vamos dizer assim, na inter-relação da luta, né, pela soberania do povo, pela democracia. No capítulo 3, ele fala para os conservadores, o problema é o povo. Exatamente essa síntese aqui do Ruy é muito interessante, porque vamos dizer assim, um grande problema desse país, né, quer dizer, essa divisão bem marcada entre elite e povo, né, a questão do povo, da luta do povo, como as oligarquias tratam o povo, trataram e tratam o povo durante todo o período da história do Brasil. No capítulo 4, ele fala o projeto democrático burguês com as limitações da democracia burguesa, não é isso? Democracia de classe, consequentemente, ela vai impor opressão ao povo. O José Carlos Ruy desenvolve muito bem esse conceito aqui, né, e traz para a reflexão exatamente esse conceito da luta de classes também no âmbito político, no âmbito ideológico, né, de dominação de classes. As ditaduras que se falam por aí, né, ditaduras de classe. A ditadura burguesa, obviamente, que oprime o povo, impondo, logicamente, a sua ideologia, a sua política, né, o seu domínio econômico e assim por diante. No capítulo 5, ele fala os primeiros passos da interpretação marxista, que ele vai percorrer a trajetória dos que procuraram explicar o Brasil pelo ponto de vista marxista, com limitações, é importante dizer, né? Tem muitas limitações ainda nesse campo, mas nós temos uma vasta produção, né, do ponto de vista marxista, a procura da interpretação do Brasil pelo ponto de vista marxista, mas ainda é
uma questão muito inconclusa, né? A interpretação marxista do Brasil ainda é uma coisa assim que está, podemos dizer, num estágio ainda que precisa de muito desenvolvimento, né? Conhecer mais as contradições, né? O que é o povo brasileiro, essas coisas todas, né? A interpretação marxista é fundamental para a gente ter essa síntese do que é o Brasil. Então, José Carlos Ruy percorre aqui esses explicadores que procuram interpretar o Brasil pela teoria do marxismo e traz, consequentemente, novos desafios, né? Novas fronteiras a serem desbravadas. Ele vai falar aqui no capítulo 6, feudalismo versus capitalismo. É uma questão que no Brasil tem um debate muito aceso sobre isso, né? A transição do escravismo para o capitalismo. Também o Ruy procura aqui fazer esta abordagem. E no capítulo 7 ele fala do escravo ao cidadão. Esta é uma questão também muito fundamental na história do povo brasileiro, que está muito presente na atualidade, né? Como é mesmo a questão da soberania do povo, dos direitos do povo, né? Os canais de participação do povo, de organização do povo. No capítulo 8 ele fala da internacionalização, imperialismo e globalização, exatamente como as oligarquias, né, ao longo da nossa história, submeteram um país, né, a um sistema de dependência. Também é uma luta muito contemporânea, muito presente. A abordagem do José Carlos Ruy aqui nos ajuda a entender o porquê da atualidade da luta por soberania nacional, por, vamos dizer assim, independência nacional. No capítulo 9 ele fala dependência e autonomia, que é uma bandeira, né, das forças progressistas, também histórica. Ele aborda isso apontando, inclusive, perspectivas, possibilidades de buscas de caminho para que o país possa ter autonomia e independência. No capítulo 10, ele fala aqui da Revolução Nacional, autonomia e democracia, que também tem essa interface com a luta do povo, né, como o povo lutou e luta, né, aí para que o Brasil possa ser uma nação próspera, né, desenvolvida, isso, né, essa ideia de uma nação desenvolvida com inclusão social, com horizontalidade social. Esse livro é uma publicação da Fundação Maurício Grabois, em parceria com a editora Anita Garibaldi, pode ser encontrado na livrarianita.com.br, livrarianita.com.br. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.